Um projeto que Deus colocou no nosso coração algum tempo atrás. Esse projeto começou a nascer e hoje eu quero compartilhar algo com você. Então, rapidamente, convide mais alguém para estar aqui com você. Mande aí mensagem. Nós estamos fazendo uma live surpresa. Então, assim, convide os seus amigos, convide a família. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É um tema que nós estamos vivendo hoje e eu não poderia deixar de compartilhar o que Deus tem ministrado ao meu coração com você. Então, rapidamente, convide alguém aí, vai. Eu vou esperar alguns minutinhos para que você convide o teu amigo, convide a tua amiga e vamos agora juntos mergulharmos no que Deus tem para nós. O tema que nós vamos estar ministrando hoje é: você se sente travado ou limitado na sua vida? E hoje eu vou falar algo que vai ajudar você a destravar a sua vida. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre o medo. Nós vamos falar sobre o medo em 3 âmbitos. Nós vamos falar no âmbito espiritual, no âmbito emocional e no âmbito físico. Então, corre, convide aí os teus amigos, convide as tuas amigas e vamos juntos ouvir essa palavra. Nós estamos vivendo um tempo no qual nunca vivemos na nossa história. Principalmente quem é aí da minha idade, né? Eu estou com 44 anos, então você que é dessa faixa etária aí, minha um pouquinho mais para trás, com certeza você não viveu o que nós estamos vivendo hoje. Claro que já tivemos muitas pandemias, tivemos guerras que os nossos antepassados enfrentaram. Eles viveram coisas tenebrosas. Se você ouvir histórias, ler a história, você vai ver o quanto que os nossos antepassados sofreram. Mas na nossa época de hoje, nós não estávamos preparados para essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Não estávamos preparados nem espiritualmente, estou colocando aqui o Brasil e o mundo, nós não estávamos preparados emocionalmente, inclusive nem financeiramente, e nós não estávamos preparados de forma alguma. Então, essa pandemia veio e trouxe um tormento para todos nós. Eu lembro que, um certo dia, eu ia acordar a minha filha, Esther, para ir para a escola, ela estudava de manhã, e ficou naquela indecisão, se nós acordávamos ela ou não, porque a escola tinha avisado que não teria aula aquele dia. E aquele dia foi um dia muito, que trouxe tristeza, porque eu tive que explicar para ela por que ela não ia para a escola. Não porque estava doente, não porque iria faltar, que iria para algum lugar, mas ela não poderia ir para a escola porque a escola estava fechada. Tinha algo acontecendo no mundo, tinha algo acontecendo no Brasil. Isso mexeu com o nosso psicológico. Confesso para você que mexeu com o meu, mexeu com a minha família e com todos nós. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o medo. O medo, ele é algo que nos aprisiona. Ele nos aprisiona de uma forma muito grande. Eu quero tratar aqui sobre o medo em alguns aspectos. Como pastora e como psicanalista, eu quero trazer sobre o medo nessas 2 abordagens. Porque nós somos seres espirituais, mas também nós somos seres emocionais e nós temos um corpo. Então, tudo isso está em conjunto. E como nós trabalhamos atendendo pessoas, nós temos visto que, meu Deus, quantas pessoas estão temerosas, quantas pessoas estão com medo, e o medo tem aflorado, principalmente nós cristãos, que sempre fomos ensinados a não ter medo. Todos nós que somos cristãos, quando lemos a Bíblia, foi nos ensinado que não podemos ter medo, que não devemos ter medo. E hoje, nós cristãos estamos apavorados.
E você? No meio a tudo isso, como que você está? A tua alma, como que a tua alma está? Hoje, a tua alma está tranquila? A tua alma está em paz? Ou a tua alma está em tormento? Enquanto eu vou tratar esse assunto com você, eu quero que você olhe para dentro de você agora. Enquanto eu estiver trazendo essa palavra, eu gostaria de que você fizesse uma autoanálise. O que é uma autoanálise? Onde eu vou olhar para dentro de mim e eu vou ver a dimensão. No caso aqui, eu filme divertidamente. Eu fui assistir com a minha filha e o meu esposo no cinema. O filme chamado Divertidamente, aonde é tratado sobre as 5 emoções básicas. É a história de uma menina em que ela está mudando de cidade, a mente dela está toda confusa e as emoções que estão na mente dela, no cérebro dela, essas 5 emoções conversam entre si e cada uma toma o controle da mente daquela menina. Então, ali nós aprendemos muito. Se você não assistiu, convido você a assistir esse filme com seus filhos, com seu esposo, com seu cônjuge. É um filme que você vai aprender muito sobre as 5 emoções básicas. E o medo, ele está estabelecido dentro das 5 emoções básicas. O medo, quando ele vem de maneira normal, ele é bênção para as nossas vidas. Quando o medo, ele vem de uma forma regulada, ele traz para nós algo muito bom para o nosso organismo, porque é necessário o medo. Então, quando você olha para a ciência, hoje, a ciência sempre estudou também o medo como algo que é importante para nós. Porque se nós não tivéssemos medo, o que iria acontecer? Nós iríamos fazer coisas que iriam prejudicar a nossa vida. Por exemplo, você não tem medo de altura. Imagine, você simplesmente estaria no alto e não estaria com algo que te protegesse e você pulasse lá em cima. Você iria morrer, esborrachar todo. Então, o medo, ele nos protege. Porém, além das 5 emoções primárias, nós temos também as emoções secundárias, que nós não vamos tratar aqui, mas nós vamos focar no medo. O medo, ele tem um porquê. O medo, além dele ter um porquê, ele também tem o quê? Uma função. E qual é a função do medo? Ele é mecanismo de defesa. Guarde bem isso, tá? O medo é um mecanismo de defesa. O medo, ele nos protege. O medo, ele nos alerta de um perigo. Quando o nosso cérebro, ele percebe que tem uma ameaça, o que ele faz? Ele ativa o medo. Então, toda vez que o nosso cérebro ele se sente ameaçado, logo ele vem e ativa o medo. Por que ele ativa o medo? Para dizer para o nosso corpo que nós temos que nos proteger. Então, o medo, ele é uma emoção boa. Ele é uma emoção que, dentro do seu limite, ele traz benefício para nós. Imagina a criancinha. Eu tinha a Esther pequena. Ela, por exemplo, ela pegou o dedinho um dia e colocou no ventilador ligado. Quer dizer, ela não tinha essa noção que era um medo dentro dela
que ela poderia machucar o dedo. Quando ela percebeu que o dedo machucou, nunca mais ela colocou o dedinho lá, porque ela aprendeu que aquilo era prejudicial para ela. Então ela passou a ter medo, o medo saudável, o medo que protege. Porém, tem pessoas que não têm medo. Acontece algum problema mental que essa pessoa perde o senso do medo. Isso se torna uma doença. Porque é algo que prejudica a pessoa. Mas eu não estou falando aqui hoje, não vou me atentar sobre esse medo que nos protege. O que eu quero falar é quando o medo, ele aumenta. Quando esse medo que nos protege, agora ele já não nos protege mais, mas ele se torna uma ameaça para o nosso corpo. Então, nós passamos a olhar agora a nossa vida com um filtro mental do medo aterrorizante. E é sobre isso que nós estamos compartilhando, sobre o medo que aterroriza. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação que o medo tem aterrorizado muitas pessoas. O que acontece se não existisse um medo normal? As pessoas morreriam. Então, quando Deus deixou esse medo para nós, como as 5 emoções básicas, quando Deus permitiu isso, ele é um canal de bênção. Então, tudo que Deus deixou para nós, ele é bênção, mas dentro do equilíbrio. O nosso erro é quando nós entramos no desequilíbrio. E hoje, no período que nós estamos vivendo, você se sente uma pessoa equilibrada emocionalmente ou você está se sentindo uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente? O medo, ele nos põe limite. Você sonha, você tem projetos, mas o medo doentio, ele coloca um limite doentio em nós também. E dentro desse limite normal, o medo, ele é uma bênção. Quantas coisas o medo te levou? Mas agora, nesse período que nós estamos vivendo, esse medo que aterroriza, o que ele tirou de você? O que o medo tem roubado de você? Há 2 tipos de medo. Eu falei até agora sobre o medo chamado medo funcional. Que medo é esse? É o que nós ministramos. É o medo normal, é o medo que nos protege, é o medo que nos guarda, é o medo que nos livra. Mas da agora para frente, eu quero falar com você sobre um medo chamado medo disfuncional. Esse medo disfuncional é aquele medo que sai do nosso controle. E ele se torna uma doença. Ele já não é mais funcional. Ele não serve mais para proteger as nossas emoções. Mas agora ele entra para aterrorizar as nossas vidas. E quando nós temos o medo disfuncional, o medo que descontrola as nossas emoções, ele mexe com o nosso corpo. Então, o medo é quando ele vem de uma forma exacerbada, quando ele vem de uma forma muito intensa, o nosso corpo físico, ele sente. Então, quando o medo vem, o que ele faz conosco? Ele nos prepara para fugir ou para atacar. Esses dias, por exemplo, aconteceu algo em casa. Como eu passei por uma cirurgia e eu estava deitada e meu amado esposo é que ia fazer o almoço. Ele estava preparando o almoço. E ele colocou a fritadeira e deixou ligada. E foi buscar a minha filha na escola. Então, eu estava em casa, deitada, tranquila, esperando ele chegar com a Esther. De repente, eu comecei a sentir um cheiro de queimado. E eu pensei logo, né? Olha, a vizinha está queimando alguma coisa. Quer dizer, nós nunca pensamos que era na nossa casa. Então, eu imaginava que a vizinha que estava queimando algo. Só que, de repente, aquele cheiro começou a entrar no meu quarto. E eu fiquei apavorada. Então, levantei devagar e fui até a cozinha. Quando eu chego até a cozinha, tinha uma labareda de fogo na minha parede. Olha o que aconteceu. Gente, imagina, eu, 2 dias após a cirurgia, né?
para comer a comida do meu amado esposo, ele cozinha muito bem. Aí eu esperando essa comida, aí quando eu chego na cozinha, tinha uma labareda enorme na parede. O que aconteceu? A tomada, ela esquentou, derreteu e começou a pegar fogo. Pegou fogo em todos os tapuér que estavam na cozinha, pegou fogo na parede, aonde ficam as tomadas, e já estava entrando dentro dos fios. Então, quando eu olhei para aquilo, o medo tomou conta de mim. Então, eu sempre, quando acontece o medo, eu sou tomada pelo medo, eu reajo de uma forma assim, intensa, eu vou para cima, porque eu sou colérica e sanguínea. Mas naquele momento eu tive uma reação contrária. Eu abri a porta do meu apartamento e comecei a pedir socorro. A vizinha veio, só que eu olhava para o fogo e eu não conseguia fazer nada. E eu fiquei parada, o medo me paralisou. Eu não conseguia depois dar um passo nem para frente, nem para trás. Eu olhei e eu pensei, se eu jogo água, o fogo pode aumentar. O que eu faço? A vizinha também ficou apavorada junto comigo, olhando o fogo. Mas graças a Deus que nessa hora apareceu o homem maravilhoso, o homem com atitude. Meu esposo chegou juntamente com a Esther. E no corredor do apartamento tinha um extintor. Então, imediatamente, ele pegou o extintor e apagou o fogo. Então, ele conseguiu, mesmo no medo, ele conseguiu agir. Mesmo no medo, ele conseguiu resolver. Mas no meu caso, não. Então, como eu já estava com a cirurgia, eu fiquei paralisada ali. O que eu quero falar para você? O medo, ele paralisa. O medo nos trava. Então, ele nos prepara para correr ou nos prepara para ficar paralisado. E você, já enfrentou alguma situação assim? Com certeza, eu creio que você já deve ter passado situação semelhante ou até pior que essa que eu acabei de contar para você. O que acontece? O nosso cérebro, ele dá uma voz de comando para um hormônio chamado adrenalina, que esse hormônio, ele vem com uma carga muito grande quando nós somos acometidos pelo medo, quando nós somos bombardeados pelo medo. Então, a adrenalina, ela vem de uma forma intensa. Então, os nossos sentidos, eles passam a observar tudo com muita intensidade. Você passa a visualizar em câmera lenta, você passa a ouvir ruídos que antes você não conseguia ouvir, você passa a sentir cheiros que você não conseguia sentir, porque a adrenalina, ela toma conta de você, a sobrecarga da adrenalina foi muito intensa. Então, os teus sentidos, os nossos sentidos, eles passam a ver o ambiente, a sentir o ambiente. Eu lembro de um fato muito triste que aconteceu comigo também, que eu vivi esse momento. Foi quando perdi o meu pai. Então, eu estava no hospital com meu pai morreu nos meus braços. Então, eu estava sentada e a cabeça do meu pai estava no meu colo. Então, o médico disse assim, olha, ele vai passar agora a ter os últimos suspiros. E eu quis estar com ele naquele momento. Então, eu pude presenciar como se os meus sentidos ficassem em câmera lenta. Mas eu consegui visualizar tudo com muita clareza, tudo com muita intensidade. Os minutos em que o meu pai estava partindo. Então, foi uma mistura de um medo muito grande em mim. Então, quando meu pai ele deu o último suspiro, e eu olhei para o meu pai, ele já não estava mais aqui, eu fiquei paralisada. Eu entrei num silêncio. Então, aquele medo, a adrenalina foi tão grande que ela me paralisou. Eu lembro que quando eu cheguei até minha mãe, a minha mãe olhava para mim e dizia assim, filha, o que aconteceu? Eu não conseguia responder. Eu lembro que ela segurou os meus dois braços e ela me chacoalhava e dizia, fala para mim, o que aconteceu com teu pai? Eu olhava para ela e eu não conseguia dizer nada.
Porque a adrenalina, a carga que eu recebi do medo foi tão grande, que eu não tinha vontade de falar, eu não tinha vontade de agir. Eu literalmente parei. E esse medo, ele me aprisionou por um tempo. Porque depois da morte do meu pai, eu fiquei assim. Então eu já não tinha mais prazer de viver algumas coisas. Então eu tive, outra hora eu vou comentar sobre isso, que nós chamamos de prisão de alma. Eu vivi uma prisão de alma. Eu paralisei ali. Então o medo, ele nos aprisiona. E eu precisei depois passar por um processo de cura para que eu pudesse sair daquele estado em que eu fiquei. Agora eu pergunto para você, já viveu algo assim? Ou você está vivendo algo assim? Olha para dentro de você agora. Pensa comigo. Como que você está? Você está vivendo uma situação assim? Eu lembro de outra situação em que eu reagi. O medo veio tão grande que eu não paralisei. Eu reagi. Estávamos em uma festa, final de ano, na casa da minha mãe. Todos os sobrinhos, nós temos muitos sobrinhos, irmãos. E eu estava sentada e eu sempre tive um medo. Agora eu posso compartilhar esse medo, porque eu já fui curada desse medo. Eu tinha um pavor de aranha. Porque quando eu era pequena, eu não sei você, já passou por isso, mas quando eu era pequena, teve uma vez que eu dormi com chiclete na boca. Alguém já viveu isso aí? E o chiclete, adormeci, o chiclete ficou na boca e teve uma abençoada de uma aranha que veio dar um beijo na minha boca. Então, imagina outro dia como que ficou a situação. A infecção, o que causou, tive que passar por um tratamento. Então, assim, eu peguei um medo de aranha. E aí tá, né? Então, a gente matava a aranha, alguém matava para mim e passou. Mas, naquele dia, um sobrinho meu sabia que eu tinha medo de aranha. Então, ele veio e pegou uma aranha de mentira, muito real. E veio e colocou no meu colo. Quando ele colocou aquela aranha no meu colo, sabe o que aconteceu? Eu vi a aranha, os meus sentidos diziam rapidamente que era falsa, mas eu entrei nesse estágio que estou falando para você aqui, que é o estágio em que a adrenalina vem muito forte, o cérebro manda adrenalina, e naquele momento eu fechei os meus olhos, eu comecei a bater nele. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu fechei os meus olhos e eu batia nele, ele gritando, para tia, para tia, para tia. E eu não conseguia parar. E ali ele ficou assustado e eu fiquei assustada. Porque eu conheci um lado meu muito perigoso. E ele não sabia desse meu lado. Porque o choque que eu levei foi tão grande do medo em que eu parti para cima. Quando você sente medo, como que você reage? Aqui eu contei duas histórias. Uma em que eu paralisei e a outra em que eu avancei. E você, quando você sente um medo, como que você fica? Eu gostaria que você comentasse aí. Como que você fica? Como que você sente quando o medo vem? O medo te aperta. Qual é o sentimento que você tem? Ou seja, qual é a tua reação? Quando a adrenalina vem em você, ela é produzida muito forte. Como que você reage com medo? Pois é, estou falando tudo isso para você, para nós falarmos no que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo em constante medo. Nós estamos vivendo um medo muito intenso. E essa adrenalina abençoada, que ela é bênção dentro do limite, porque é um hormônio que Deus deixou para ativar, para nos impulsionar, ele é muito bom, mas fora do controle, ele traz doenças para o nosso organismo. Agora, para pensar, uma pessoa que tem pequenos surtos de medo, ela recebe essa carga de adrenalina. Agora imagina comigo
o estado em que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil e dentro da nossa casa com medo dessa pandemia. Então, ou seja, nós estamos recebendo uma carga imensa dessa adrenalina, desse hormônio todos os dias. Não é mais esporádico, mas é momentâneo. Não é só momentâneo, é todos os instantes. Estamos recebendo essa carga. Por quê? Aonde recebemos essa carga? Quando recebemos notícias, ligamos a TV, assistimos algo, ouvimos alguém falando, nós vamos recebendo notícia. Então, cada notícia que eu recebo, de medo, de pavor, o meu organismo reage. E ele libera essa adrenalina. Sabe o que acontece? A adrenalina, quando ela reage no nosso corpo de forma negativa, ela gera pressão alta, doenças do coração, doenças psiquiátricas e neurológicas. Então, você tem noção de como o mundo está, de como o nosso Brasil está, como a nossa cidade está e como a nossa casa está? E como você e eu estamos? O nível de adrenalina que nós temos liberado todos os dias, porque a adrenalina, ela é um hormônio que ela vem para trazer alerta. Então, ele é bênção para nós. Mas quando ele começa a jorrar, ele começa a derramar fora do normal, nós ficamos alerta num nível tão grande, mas tão profundo, que nós não conseguimos dormir. Nós se alimentamos mal, aí gera ansiedade e muitas outras coisas. Aí esse medo, ele começa a ser aterrorizante. Mas além do medo normal, o medo ele é feito de estágios. Guarda bem isso. Eu quero que você avalie agora. Lembra que eu disse no início que nós vamos fazer uma autoavaliação? Então eu quero que você avalie agora os níveis de medo que você tem. Porque o medo, ele é por estágios. Vamos lá. Então, o primeiro medo é o que nós chamamos de medo funcional. É um medo normal. O segundo medo, o segundo estágio do medo, ele parte para a ansiedade. É aquela ansiedade que, infelizmente, todos nós temos. Em um grau maior, em um grau menor, todos nós temos essa ansiedade. Então, partiu para o segundo grau. O terceiro grau do medo é as fobias. Que vai ter dias que eu vou trazer assuntos só sobre fobias aqui. Então, o terceiro grau do medo atinge as fobias, que já entra com medo irracional. Aquilo que não éramos para ter medo e hoje nós temos medo. Quem trabalha com a saúde mental, ele sabe que hoje nós estamos enfrentando as fobias fora do controle. Ou seja, estamos vivendo um medo irracional. Então, primeiro, guarde aí o medo funcional, depois vem ansiedade, é normal em grau maior ou menor que todos nós temos, depois vem as fobias, que é um medo irracional que as pessoas têm, e depois vem o transtorno de ansiedade generalizada, que é um medo mais profundo. E depois vem um medo ainda mais profundo, que é chamado a síndrome do pânico. Com certeza você conhece alguém que está no segundo grau do medo, no terceiro grau, no quarto grau. E você? Você está só no medo funcional? Ou você está no medo voltado para a ansiedade em grau menor? Ou já subiu esse grau e você está tendo fobias, que são os medos irracionais, ou você está com transtorno de ansiedade generalizada. Ou você já aprofundou para a síndrome do pânico. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas, amigos, família, que estão tomando remédios controlados, porque o medo foi aprofundando
É algo comum, não passou a ser mais comum, e foi caminhando, e entrou em caminhos que a pessoa ficou perdida. Eu quero que você olhe para dentro de você. Que grau hoje o medo está em você? Porque eu citei alguns graus aqui. Vou repetir novamente. O medo funcional, vem a ansiedade, que é normal, menor grau ou maior grau. Vem os quadros de fobias, que é medo irracional e neurótico. Depois vem o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade fora do controle. E depois vem a síndrome do pânico e depressão. E falei tudo isso porque isso nos atormenta no físico. Então, quando a pessoa sente um medo fora do normal, ele começa a sentir tontura, vertigem, náuseas, vômitos, tremores, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, diarreia, aumento da frequência cardíaca, boca seca, dificuldade para respirar. Tem pessoas nesse período agora que estão vivendo tudo isso. E ele acha que às vezes é porque ele comeu uma comida e fez mal. E às vezes não é. É o medo em que ele está vivendo. É o nível do medo. Então, para pensar um pouquinho comigo. O que você tem sentido por esses dias no teu organismo? Pensa aí. Quais são os sintomas que você está vivendo esses dias? Você tem conseguido dormir com facilidade? Ou você não consegue dormir? Você tem sentido uma dor no peito? Aquele aperto no peito? Que é chamado de angústia. Na psicanálise, usa muito medo com o nome angústia. E tem pessoas que estão vivendo essa angústia fora do controle. Eu quero que você olhe para você agora e perceba quais são os sintomas físicos que você está sentindo. Desde quando começou essa pandemia que você está vivendo. Mas eu quero falar algo para você também sobre o medo. Além dele causar tudo isso físico, ele traz uma confusão mental. A nossa mente fica confusa. Antes nós conseguíamos organizar tudo com muita facilidade, mas quando o medo apavora, o medo nos apavora, nós não conseguimos mais organizar tudo com facilidade. Sabe o que acontece? Nós ficamos travados. Aquilo que você conseguia fazer antes da pandemia, você consegue fazer normal ou você sente que você travou? Aonde foi que você travou? Hoje nós estamos vivendo uma mistura de medo, fobia, síndrome do pânico, angústia, depressão, preocupação, ansiedade. Tudo isso tem nos atormentado. E eu estou falando, eu creio que a maioria que está me ouvindo aqui são cristãos, ou que acreditam em Deus, que confiam em Deus. Você confia em Deus? Como resolver tudo isso? Como resolver esse medo? Em maior grau ou menor grau que está dentro de nós? Eu vou ensinar um passo para você aqui hoje. O primeiro passo para enfrentar o medo é com o nome: enfrentamento. Se você quer vencer o medo, não adianta fugir. Porque o medo ele já promove a fuga. Então, se você quer vencer o medo de algo, enquanto eu estou falando com você, como eu estou falando para cristãos aqui, eu posso falar abertamente sobre o Espírito Santo. Com certeza você tem o Espírito Santo e você sente o Espírito Santo. Então eu quero que você olhe agora para dentro de você e pergunte ao Espírito Santo: você tem enfrentado esse medo? Porque o segredo para nós vencermos o medo é chamado de enfrentamento. Enfrentamento. Se você não enfrentar o teu medo, você não vai romper. Se você não levantar e dizer: eu posso, eu consigo enfrentar o meu medo, você não vai sair do lugar. Qual é o teu medo? Quando você está me ouvindo agora, com certeza tem vindo pensamentos sobre o medo em você.
Qual é o teu medo? Qual tem sido o teu medo? Então, o primeiro passo que você vai aprender aqui é enfrentar. E como que eu posso enfrentar esse medo? Você pode enfrentar esse medo fazendo terapia. Existem excelentes terapeutas, psicólogos, psicanalistas, que você pode procurar. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui. Há muitos cristãos que têm medo de procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, morre de medo, porque ele vai achar que ele é menos crente. Eu vou dizer para você, não, você não vai ser menos crente procurando alguém para te ajudar, mas você vai ser mais crente procurando alguém para te ajudar. Alguém que estudou, alguém que teve o conhecimento. Então, eu indico, sim, essas pessoas, esses profissionais, que vai te ajudar. Sim, então, é uma parte. Porque vai ser tratado o medo físico, o medo emocional. E eu vou além. Tem pessoas que não vão precisar de um tratamento só terapêutico, mas ele vai precisar de um tratamento psiquiátrico também. Inclusive, eu vou mais fundo ainda, há cristãos que precisam de tratamento psiquiátrico. Mas muitos cristãos não fazem. Muitos cristãos não entram, porque eles têm medo. Eles têm muito medo. E qual que é o medo que eles têm? Eles têm um medo de se expor. E vou dizer algo para você. Se você quer aqui vencer o teu medo, tem um segredinho que eu quero contar para você. Tem que se expor. Guarda essa palavra. Precisa se expor. Tem que se expor para alguém que vai te ajudar. Guarde isso. Se você precisa fazer terapia, faça. Se você precisa ir para o psiquiatra, vá, não tenha vergonha, busque ajuda. Mas para eu finalizar essa parte aqui, nós vamos entrar agora em outra parte, que eu não poderia deixar de dizer, que é a parte do medo no mundo espiritual. O medo, ele não é só físico, ele não é só emocional. Nós, como psicanalista que eu sou, nós estudamos o medo como um sentimento, como uma emoção. Mas, como pastora de libertação, eu não posso deixar de acreditar, eu não posso deixar de falar, apesar de muitos companheiros meus até não gostar, mas eu não posso deixar de falar naquilo que eu acredito. Que o medo no mundo espiritual, jogando agora para o âmbito espiritual, o medo no mundo espiritual, ele existe. Além do mundo físico, além do mundo da alma, existe o mundo do medo espiritual. Vou levar você um pouquinho agora para a aula de português. Você vai puxar um momento aí, quando você ia para a escola, sobre a aula de português. Vamos lá. Sobre sinônimo e antônimo. Lembrou aí? Sinônimo e antônimo. Então vamos. O que é sinônimo? Sinônimo é algo que é igual. Ué, pastora Carmen, você está falando sobre medo e agora você quer dar aula de português? Não, é só para você entender o que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Sinônimo. Você pode falar aí? Escreve aí para mim, você que está me ouvindo. Sinônimo de alegria. Por exemplo, felicidade, euforia, júbilo é sinônimo de alegria. Vamos lá. Sinônimo de tristeza. Qual que é o sinônimo de tristeza? Amargura, melancolia, angústia. Agora vamos para o antônimo. Vamos lá. O antônimo é o contrário. O antônimo de claro é o quê? Escuro. Antônimo de grande. Pequeno. Ah, e antônimo de amor? Hã? E antônimo de amor? No nosso português é ódio. Nosso português é ódio. Mas eu tenho uma novidade para você. Como nós, cristãos,
olhamos para a Bíblia, nós vamos agora entender o que é o contrário de amor na Bíblia. Vamos lá? A Bíblia diz que é medo. A Bíblia diz que o contrário de amor é o medo. Eu anotei um versículo aqui, eu quero ler ele para você, que fala sobre isso. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo uma sentença. E o que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, no nosso português, o contrário de amor é ódio. Na Bíblia, o contrário de amor é medo. Medo. Quem ama está aperfeiçoado no amor. E quem tem medo, ele está aperfeiçoado no medo. Guarde isso que eu vou falar para você agora. No mundo espiritual. No mundo espiritual, o amor é uma pessoa. Você pode, aí você que é cristão, você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Porque o amor no mundo espiritual, ele é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É o Pai de amor. É o Pai de amor. Só que no mundo espiritual, o medo também é uma pessoa, é um ser. É o ser das trevas. Então, há dois reinos no mundo espiritual. Há o reino do amor e há o reino do medo. E por que os filhos de Deus estão atormentados? Porque os filhos de Deus estão escravizados no medo. Porque medo aprisiona. Nós vimos que existem dois reinos no mundo espiritual. O reino do medo e o reino do amor. Se você está no reino do amor, o medo não te governa. Se você está no reino do medo, o amor não te governa. A pergunta é, que reino você está? No reino do amor ou no reino do medo? A maior ferramenta que Satanás usa contra os filhos de Deus é o medo. Se o reino do medo ele for implantado em nós, nós viveremos atormentados. Você está atormentada? Você está atormentado? Quem está atormentado, ele está em busca do amor. Mas quem está atormentado, ele está banhado no medo. E você? Você está banhado no medo? A fé significa acreditar. Ou você acredita no reino do amor, ou você acredita no reino das trevas. Em qual você acredita? O medo é a maior zona de entrada para o reino das trevas trabalhar na nossa alma. O medo, ele é uma voz que grita. Ele diz assim, você não consegue, você não pode. O medo tem voz. E se você e eu deixarmos essa voz invadir o nosso ser, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar paralisados. Eu vivi uma história assim, também. A minha filha, quando nós mudamos para um apartamento, a minha filha era pequena. E naquele momento, nós não tínhamos colocado a telinha ainda no apartamento, porque tinha chegado recente. E ela se empolgou porque estávamos ali no apartamento. E eu sempre ficava de olho nela, mas eu tive um descuido. E naquele descuido, quando eu olhei, eu fui à procura da Esther. A Esther estava na janela, com os bracinhos abertos.
E quando eu parei, eu disse, Deus, dentro de mim, o que eu vou fazer agora? O medo tinha tomado conta de mim. O medo tinha me aterrorizado. E dentro de mim eu dizia, socorro, socorro. Aí o Espírito Santo me deu ideia. Converse com ela. Fale com ela. E eu disse, filha, com a voz mansa e suave, filha, o que você está fazendo? Ela disse, mamãe, eu sou a Barbie voadora. A partir daquele dia não teve Barbie tão cedo em casa. E eu vim, abracei ela. E quando eu a abracei, eu tremia, eu tremia, eu tremia. E eu chorava. Sabe o que aconteceu? Eu chorei uma semana, eu chorei 2 semanas, eu chorei 3 semanas. Eu entrava no meu apartamento, eu começava a chorar, estava dando uma crise. Mas eu tive que parar. E eu precisei pedir ajuda. E eu fui pedir socorro. Eu disse, eu não estou conseguindo controlar esse medo mais. Porque esse medo estava me atormentando. Só o fato de eu lembrar que a minha filha poderia pular daquela janela, eu fiquei apavorada. Mas eu tive que correr e pedir ajuda. Eu não conseguia vencer aquele medo sozinho. Eu tinha tirado ela de lá, mas eu estava aprisionada naquele lugar. E eu busquei ajuda. Então eu quero convidar você a buscar ajuda. Seja de pessoas e do próprio Deus. Eu quero que você hoje busque ajuda. Quando nós estamos com medo, o medo, ele paralisa tudo. Eu quero que você olhe para você agora. O que é que está paralisando a tua vida? O que travou a tua vida? O que você não consegue romper mais? O que você não está conseguindo romper? A caneta caiu aqui. O que você não está conseguindo romper? Quais são os medos nessa pandemia? Pare e pense agora. Quais são os teus medos nessa pandemia? É medo do amanhã? É medo de faltar algo? É medo de faltar alimento na tua casa? É medo de alguém morrer? É medo de você morrer? É medo de você pegar o Covid? Que tipo de medo você está enfrentando nessa pandemia? Eu não estou dizendo para você não se cuidar. Não, nós temos que cuidar, nós sabemos, nós somos adultos e entendemos que nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas o que eu estou dizendo para você agora, qual é o teu medo? É o medo de passar fome, de repente fechar tudo e você ficar sem comida em casa. É o medo de não conseguir trabalhar. Essas 2 semanas que nós vivemos aqui em Campo Grande, e muitos estados, que fechou tudo. As pessoas culpam o presidente, prefeito, governador. Mas eu quero dizer para você que nesse momento nós temos que parar de culpar as pessoas e olhar para dentro de nós e temos um Deus. Você e eu temos um Deus. Você e eu temos o Pai de amor. Então, nesse momento, dessas 2 semanas que nós vivemos aqui em Campo Grande, e você aí em outro estado, em outro país, que de repente parou tudo, fechou tudo. E serviço, aí ficou a briga, serviço que é essencial e serviço que não é essencial. Todos os serviços são essenciais, mas eu quero dizer algo para você. No momento dessa pandemia, nós temos que olhar para o Pai de amor. E ele diz assim, em 2 Timóteo, para encerrar essa live, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas de ousadia, de fortaleza, de amor e moderação. Porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas Ele deu o espírito de ousadia. Gostaria de você agora se posicionasse comigo e tomasse posse desse espírito de ousadia. Receba. Onde você está aí agora? Receba esse espírito de ousadia. Receba esse espírito de coragem.
Esse espírito de coragem, nós não conseguimos ele humano, nós conseguimos ele com o reino de amor. É no reino de amor que você e eu conseguimos o espírito de ousadia. E eu ministro sobre você agora, baseado nessa unção. Eu estou sentindo aqui nessa live, mas eu estou sentindo a unção aqui. Eu declaro sobre você agora que venha um espírito de ousadia, de coragem. Agora, receba que você não conseguia fazer, você vai fazer. O que estava travado na tua vida vai ser destravado. Guarde isso. O que é espiritual se resolve espiritual. O que é natural resolve-se natural. O que é psicológico, procura um terapeuta, procure ajuda, procure um psicólogo, um psicanalista. Mas não deixe de correr para os braços do Pai de amor. É agora. Está com medo? Corra para os braços do Pai de amor. Eu convido você, a meio a tudo isso, vamos correr para os braços dele. Corra para os braços dele e diga: Pai, eu estou com medo, Pai. Pai, eu estou com medo de faltar alimento em casa. Pai, eu estou com medo do meu trabalho não ser essencial. Pai, eu estou com tanto medo. Pai, eu estou com medo de alguém da minha família morrer. Pai, eu estou com medo de eu morrer, eu estou com medo. Começa a dizer a ele que você tem medo, mas você vai dizer: Pai, eu preciso fazer o enfrentamento, Pai. Ele vai te ajudar. Ele me ajudou tantas vezes e tem me ajudado. Para eu estar falando para você aqui, eu tive que fazer um enfrentamento. Quem conhece a minha história sabe que jamais eu poderia estar falando com você aqui hoje. Você não sabe. Eu é a Gaga. E hoje eu estou aqui falando com você. Eu fiz esse enfrentamento há mais de 25 anos atrás. Há mais de 25 anos atrás, eu fiz esse enfrentamento. E eu disse: Pai, eu tenho esse medo, mas eu vou enfrentar. Sabe o que aconteceu? Fui curada. E eu declaro cura, ousadia sobre a tua vida agora. Que o Pai te abençoe. Que o espírito de ousadia venha sobre você agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe para a vida ser abençoada. Terminou a live agora, mas envia para alguém aí rapidamente e diga assim: olha, eu ouvi essa live, ela me abençoou, eu quero abençoar a tua vida também. Que Deus te abençoe. Até a próxima live, em nome de Jesus.